Capítulo 34. Quando a informação existe, a vida corresponde. Toda a dinâmica da realidade pode ser reduzida a um princípio direto. Quando a informação existe no subconsciente de forma dominante, a vida começa a corresponder a ela. Não é a intensidade do desejo que cria a experiência, nem a tentativa isolada de mudar o externo. É a existência consolidada da informação interna que gera a resposta. Enquanto uma informação não está registrada com força suficiente, ela permanece apenas como possibilidade. Pode ser pensada, desejada ou imaginada, mas ainda não possui peso estrutural para orientar a realidade. O subconsciente ainda não a reconhece como base operacional. Quando essa informação passa a ser repetida de forma consistente, algo muda. Ela começa a sair do campo da ideia e entra no campo do registro. Esse movimento transforma completamente sua função dentro do sistema. O que antes era apenas um pensamento passa a ser uma referência interna. E tudo que se torna referência começa a influenciar a experiência. A vida responde a referências, não a intenções soltas. Por isso existe uma diferença clara entre querer algo e ter a informação instalada. O querer ainda reconhece a ausência. A informação instalada elimina essa ausência ao integrar o conteúdo ao sistema interno. Quando a informação existe como registro dominante, o subconsciente passa a operar com ela automaticamente. Isso altera percepção, comportamento, decisões e posicionamento. E essa alteração interna desencadeia mudanças externas. A vida começa a se organizar em torno dessa nova base porque o indivíduo passa a interagir com o mundo de forma diferente. Esse processo não depende de controle consciente constante. Uma vez que a informação está instalada, o sistema continua operando mesmo sem atenção direta. O subconsciente mantém a coerência entre o que foi registrado e a forma como a experiência se desenrola. A partir desse ponto, a realidade começa a corresponder. Eventos passam a refletir a nova base. Situações se reorganizam. O fluxo da experiência muda. O que antes não acontecia começa a surgir. O que antes era comum pode deixar de existir. Tudo isso acontece porque a informação mudou. A realidade não cria a informação. Ela segue a informação. Quando a base interna é alterada, o externo acompanha como consequência. Esse entendimento elimina a ideia de que é necessário forçar a vida a mudar. A mudança não acontece por pressão externa, mas por alinhamento interno. Quando o registro muda, a coerência do sistema exige que a realidade também mude. É uma resposta natural. Outro ponto importante é que a vida não responde parcialmente à informação dominante. Ela responde de forma ampla. Diferentes áreas da experiência podem começar a se reorganizar ao mesmo tempo porque todas estão sendo influenciadas pelo mesmo registro. Isso reforça que não se trata apenas de percepção. A mudança se manifesta em eventos, encontros, oportunidades, respostas e resultados concretos. A experiência como um todo começa a refletir aquilo que foi gravado. Por isso, quando a informação existe de verdade no subconsciente, a vida não tem outra opção senão corresponder, não por obrigação, mas por coerência estrutural. O sistema interno e o externo fazem parte do mesmo fluxo. O subconsciente define a base. A realidade executa. Quando a base muda, a execução muda junto. Esse é o ponto final da sequência. A repetição cria informação. A informação se torna registro. O registro se torna dominante. E quando isso acontece, a vida responde inevitavelmente. Não existe espaço para contradição duradoura quando a informação está consolidada. O externo pode apresentar um pequeno atraso, mas não pode se sustentar a oposição ao registro dominante por muito tempo. A tendência sempre será alinhar. Assim, toda manifestação pode ser entendida como consequência direta da existência de uma informação no subconsciente. Se a informação ainda não existe com força, a realidade não responde. Se a informação se torna dominante, a realidade começa a corresponder. Simples assim. Quando a informação existe, a vida corresponde.